Rumple, eu preciso muito que o meu vídeo tenha 1 milhão de views. Você quer fazer um acordo? Quero muito. Mas lembre-se, toda mágica tem um preço. Estou disposta. Qual é o preço? Melhor não. Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. E na sessão de julgamento de hoje, a gente está aproveitando que Once Upon a Time tá aí retornando para sua 6ª temporada. E por mais que a série tenha muitas controvérsias, se já devia ter acabado ou não, se está boa ou não, um dos personagens mais icônicos da série é o Rumpelstiltskin, ou Sr. Gold. Já fez muita cagada na série. Especialmente na 5ª temporada. E é por isso que a gente tá aqui hoje, para saber se o Rumpelstiltskin no final merece mesmo ou não a redenção. Por força do artigo 1º do Código de Ética dos Fãs, nós advertimos, este vídeo conterá spoilers. Agora que cada um já tem seus argumentos formados, tanto para a defesa quanto para a acusação, a gente vai sortear quem é quem. Eu não quero nem ver. Defesa. Acusação. Queria começar a minha acusação com a denúncia do Ministério Público do Rumpelstiltskin. Do Rumple. Não vou falar Rumpelstiltskin. Queria começar com os crimes dos quais ele está sendo acusado aqui. Homicídios, calúnia, difamação, lesão corporal, tortura, mutilação, cárcere privado, sequestro, ameaça, roubo e violação de domicílio. Meus amigos, o Rumpelstiltskin não está nada bem na fita, ou seja, na série. Para começar, como Senhor das Trevas, ele espalhou o terror na Floresta Encantada por muitos anos. Foi temido por todos e usou e abusou do seu poder, da magia. Fez acordos extremamente onerosos e ele devia ser julgado não só na esfera criminal, como pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Civil. Tem que pagar multa, porque não existe isso. Os contratos dele sempre foram muito bem claros, as pessoas que não liam direito Exatamente. O que estavam assinando. Foram muito bem claros, com certeza. Só que ele abusa do estado de necessidade da pessoa. Quem chega pra fazer um acordo com o Rumpelstiltskin? Eu sempre quero falar o nome inteiro, mas não consigo. Quem chega pra fazer um acordo com o Rumple não quer nem saber o que ele vai pedir. A pessoa simplesmente, quero, porque preciso disso. Porque preciso do meu amor, porque preciso... Geralmente é por causa de alguém, né? Enfim, porque preciso salvar todo o reino, mandar minha filha pra Floresta Encantada dentro de uma árvore. São coisas nesse sentido. Você não tem um acordo justo. Ele abusa do poder. Lá na 1ª temporada, ele conta a história de como ele se tornou o Senhor das Trevas para tentar justificar um pouco das ações seguintes dele. Mostrar que ele foi motivado pelo passado, pelo drama, pela situação familiar. Desde que ele se torna o Senhor das Trevas, ele já inicia seu legado com vingança. Inclusive, tem uma cena em que o Belfire, o filho dele, também o Neil, lembra do Neil? Ele fica aterrorizado com o pai dele matando os cavaleiros lá por vingança. Ele queria mostrar para as pessoas que falavam que ele era fraco que agora ele era mais poderoso. A questão é que desde o início o poder consumiu o Rumple. Suas ações seguintes não podem ser justificadas pelo fato dele se sentir menor do que ele era antes. Para começar o legado de vingança, de sangue, de morte do Rumpelstiltskin, só a lista das pessoas que ele matou. Me acompanha, senhor da defesa. A fada madrinha. Ele matou a fada madrinha. O Gaston, o noivo da Bella. Nem vem falar de crime passional, não cola pra mim. Ele matou a ex-esposa dele, a Mila. E não bastasse isso, todas as pessoas que ele passou pra trás no decorrer da história. Especialmente nessa 5ª temporada. Como a gente tá focando nessa 5ª temporada, eu queria falar da ação dele, daquela traição, a enrolação que ele fez com a Emma, que chegou a fazer a Emma matar o Hulk, acreditando que aquilo era a forma de salvar todo mundo. Ele só queria o poder de volta. E é por isso que eu acho que o Rumple não merece redenção, porque ele nunca foi uma pessoa boa. Não tem como eu falar que ele alguma vez foi um personagem caracterizado por um caráter bom. Ele sempre teve más
ações disfarçadas de boas, e mesmo quando ele dizia tá procurando pelo filho, tá protegendo a Bella, ele fazia muita coisa em nome do próprio poder. Porque a verdade é que o Rumple é muito ambicioso e ele só se importa consigo mesmo. A gente podia até tentar esquecer as ações dele lá na Floresta Encantada se ele tivesse tentado se redimir. Mas o personagem por si só nunca tentou se redimir. Igual aconteceu na Terra do Nunca. Ah, vou lá ajudar vocês a buscar o Henry. Aí a hora que eu chego lá, abandono vocês. Tenho minha informação privilegiada. Vou atrás dela sozinho, sem falar nada. E vocês que se danem, que se virem aí pra achar o meu neto. O Rumple nunca convenceu com aquela historinha dele ali de um bem maior. O bem que ele sempre quis foi só pra ele. Em todas as situações. É sempre o poder, não importando em cima de quantas pessoas ele precisa passar. Ele não tem limite para alcançar aquilo que ele quer. Ele abandona todo mundo no submundo do mesmo jeito que ele tinha feito na Terra do Nunca. Ele engana a própria esposa por vezes seguidas. Coitada da Bella, sofreu muito. Ele arrancou o coração do Robin Hood. Ai, por favor, por quê? Mas no final ele não matou o Robin Hood, o coração voltou. A morte do Robin foi... Mas ele arrancou o coração do Robin pro interesse dele. Não, sem mencionar a confiança do filho dele. O Rumple não tinha confiança, ele não tinha o respeito nem do próprio filho. O filho dele era a pessoa que mais desconfiava dele. Pra gente ter uma noção do quanto é deturpado, de como não faz sentido você falar que ele pode ser, ah não, ele tá bonzinho, ele tá tentando conseguir as coisas pra salvar a família dele, legítima defesa. Sério. Eu toquei no ponto da Bella no último argumento e a relação dos dois sempre foi o que trouxe um pouquinho de esperança pra ele. Ela sempre viu o bem nele, sempre viu algo bom, e a gente fica com aquela ideia da história da Bela e a Fera e tal. Mas essa quinta temporada foi terrível. Foi um exemplo de um relacionamento pra lá de abusivo. Ela pedindo pra ele ser uma pessoa melhor, pra ele se comportar perto dela. E nem quando ele descobriu que ela tava esperando um filho, ele melhorou, sabe? Ele continuou sendo cruel. Não me desce, e eu acho que não devia descer pra ninguém, porque o Rumple não merece redenção. Ele merece sofrer por cada uma das escolhas e das ações que ele faz. E eu espero que ele se dê muito mal nessa sexta temporada. Bom, eu gostaria de começar, primeiramente, separando aqui os atos do Rumpelstiltskin da Terra da Floresta Encantada com os do Sr. Gold. Uma coisa que é deixada muito clara na série Once Upon a Time é que os personagens, enquanto estavam no mundo da Floresta Encantada, tinham sim o livre-arbítrio, eles tomavam suas próprias decisões, mas querendo ou não, eles seguiam uma história que já tinha sido, de certa forma, montada por um autor. Quando eles têm essa nova vida no mundo real, em Storybrooke, é como se todos eles, de certa forma, ganhassem uma segunda chance. Então, acho que seria nessas ações do Rumple em Storybrooke que a gente deveria focar. Por mais que sejam sempre ações de conduta muito duvidosas, Não brinca. as ações do Rumple, na grande maioria das vezes, na verdade, em 99% das vezes, são sim pensando em proteger aqueles que ele ama. Ou proteger, ou encontrar, ou buscar. A adaga e o poder, com certeza. Não só a adaga e o poder, também são a família dele. A adaga e o poder são a única família dele. Até o Neil aparecer na segunda temporada, o Rumple fez muita coisa para tentar achar o filho dele. O Rumple é sim um tipo de personagem que não tá ali se importando com a moral e os bons costumes. Se ele precisa passar a perna em alguém, machucar alguém para conseguir encontrar o filho dele, ele vai passar a perna, porque o filho dele é mais importante. Da mesma forma, se ele acha que precisa fazer alguma coisa para salvar a Bella, como nessa quinta temporada, ele fez várias coisas para tentar proteger o filho que a Bella estava trazendo agora. Sendo um escroto. Sim, sendo um escroto, mas o filho dele estava prometido pro Deus da morte. E ele pensou, não importa o que eu vou ter que fazer, quem eu vou ter que passar por cima, eu vou salvar o meu filho. E isso não faz com que as ações dele sejam boas. Mas, uma coisa que é sempre levada em conta quando você vai colocar as ações de alguém em julgamento, é se a pessoa teve motivos para aquilo ou não. E motivos que envolvem a família, entes próximos, não são só considerados como motivos, mas dependendo da situação, podem chegar até a enquadrar a legítima defesa. Mas a questão da legítima defesa não será o ponto no qual eu vou me basear aqui. Que bom, porque defesa. O Senhor mais poderoso de todos, usando a legítima defesa. É importante lembrar que foi o Rumple que liderou no começo, na verdade, a expedição de todos eles para a Terra do Nunca para salvar o Henry. Você não pode querer julgar ele pelo fato de que o pai do Rumple abandonou ele ainda criança e ele sabia que o pai dele estava lá esperando ele também.
Não é uma coisa que você simplesmente conta pra todo mundo. Ele queria ter a oportunidade de se resolver com o pai dele a sós. E ele ajuda a salvar o reino no final. E não só ajuda, como nessa mesma temporada, ele se sacrifica para salvar a Storybrooke inteira. Para salvar a Storybrooke da maldição do Pan. É ele quem derrota o Pan. Nós não podemos falar que o Rumple nunca teve atos heróicos. O Rumple sempre teve condutas duvidosas quando queria fazer algo heróico. Mas ele teve atos heróicos sim. O Rumple é mau. O Rumple teve péssimas ações. A questão é a seguinte: como surgiu a maldade do Rumple? Vamos primeiro então lembrar como o Rumple se tornou o Senhor das Trevas. O Rumple recebeu o conselho de um velho de que o único jeito de ele continuar próximo do filho dele era que ele roubasse uma adaga que ficava no castelo de um duque. O Rumple vai e rouba a adaga. O que acontece é que o Senhor das Trevas aparece, começa a implicar com ele, falando que o Baelfire não é filho dele, e vai fazendo ele ficar com raiva, até chegar num ponto que ele tem tanta raiva que ele esfaqueia o Senhor das Trevas. E aí ele se torna o novo Senhor das Trevas. Quando ele vai ver, o Senhor das Trevas era o próprio velhinho que tinha dado o conselho para ele. Ou seja, foi tudo uma armação. E aí o Rumple pergunta: por que você fez uma armação que resultasse na sua própria morte? E aí o Senhor das Trevas, antes de morrer, diz o seguinte: que todos os atos horríveis que a adaga obrigou ele a fazer enquanto o Senhor das Trevas fizeram da vida dele um fardo, e de que a morte seria para ele uma libertação. Nessa frase, nós já começamos a perceber o seguinte: a partir do momento que a pessoa é um Senhor das Trevas, a adaga e a maldade tomam conta da pessoa. A pessoa não está mais escolhendo realizar atos bons ou atos maus. É aquela força que está ali influenciando ela a fazer aquelas ações. Mas aí que entra a questão. O Rumple não era mais o Senhor das Trevas, ele perdeu a adaga. Se o primeiro Senhor das Trevas conseguiu saber que a adaga estava fazendo mal para ele, era melhor ele morrer, por que o Rumple, quando já não estava nem sob a influência da adaga, mas que estava só com a influência que a adaga fez nele no passado, que ele reconhece as coisas que ele fez de errado, continua a fazer tanta cagada? Não se preocupe, eu vou chegar nesse ponto. Porque não era apenas a adaga. Os personagens de Once Upon a Time, eles têm algo muito específico. Os personagens que vieram dos livros, na série, eles não são como os seres humanos comuns. Nós, seres humanos, temos ações boas, ações ruins, ninguém é inteiramente bom, inteiramente mal. Já os personagens que foram ali escritos no livro, é como se nenhum deles tivesse tido a chance de escolher quem ele seria. A série deixa bem claro que todos eles já foram criados com um estigma de herói ou vilão. Isso é deixado claro principalmente nessa quinta temporada com a Regina. Já tinha se tornado heroína desde a terceira temporada. E principalmente depois da morte do Robin Hood, ela começa a sofrer com aquela personagem vilã lá que ainda existe dentro dela, que é a Evil Queen. Quando a Emma começa a perceber que a Regina está com possibilidade de voltar a ser má, tenta falar com ela. Ela fala: não, Regina, fica tranquilo que todo mundo consegue ser bom. Eu mesma aqui, fui Senhora das Trevas e agora voltei a ser boa. E a Regina corta a Emma e deixa claro que não é bem assim. Ela diz: Emma, você foi só até a beira do precipício. Você nunca chegou a ser realmente má. Eu me mergulhei nas trevas durante muito tempo. Né? Eu fui uma personagem escrita para ser uma vilã. Imagine então o Rumple, que passou 300 anos mergulhado nas trevas. Tanto tempo que ele chegou a gostar. Ele fala pra Regina: eu aprendi a gostar da escuridão, aprendi a gostar das trevas. Só que o que é deixado muito claro em Once Upon a Time é isso: ele não escolheu gostar das trevas ou escolheu ser das trevas. Os personagens de contos de fadas não têm meio termo. Ou eles são heróis ou eles são vilões. O único jeito do Rumple deixar de lado a maldade dele seria se ele fizesse igual a Regina fez: tomar uma poção para literalmente tirar de dentro dele a parte vilão que existe e matar esse vilão. Se formos fazer um paralelo com uma jurisdição real, como é que você julga alguém que veio de uma realidade completamente diferente? Por exemplo, uma tribo indígena. Ali na tribo indígena ele tem os seus próprios costumes, eles têm uma concepção completamente diferente do mundo. É prudente mesmo você julgar as ações de um indígena baseado nos valores que nós temos. O Rumple não era um humano comum. Ele, assim como a Regina, assim como a Cruella, a natureza deles já era submetida àquilo ali, a ser um vilão. Mas a Regina conseguiu achar um jeito, a Zelena achou um jeito também, mas nenhuma delas passou pelo que o Rumple passou. Mas a pergunta é: o Rumple merece ou não
redenção. E não é que tudo que ele fez vai ser considerado como, ele nunca fez nada mal. Ele fez muitas ações más, sim, mas tem que ser levado em conta a circunstância sob a qual ele agiu. Rumple merece a oportunidade de redenção? Sim. Vamos para as vias de fato agora. Solta o cronômetro. Os vilões, eles não são exatamente maus porque eles são maus. Ele faz o plano de fundo. A única vilã 100% má foi a Cruella. Monstro Upon a Time mostra desde o início que a maldade dos vilões tem origem. Tem origem. Mas aí quem é vilão se torna vilão. Sabe, o que acontece na quinta temporada. A Regina fala, todo mundo sabe que a Regina se tornou má porque ela perdeu o Daniel, teve toda uma história. Mas a partir do momento em que ela se tornou a Evil Queen não sai de dentro dela. Mas isso porque ela é uma personagem. Mesmo assim, isso não justifica as más ações dela. Não justifica as más ações dela, mas ela mereceu perdão. Mas então, a questão da redenção é que não importa a sua natureza. Todos os outros personagens ali estão lutando contra a sua natureza. O Rumple não. Todas as vezes que você cria expectativa, você vai... Não, mas com exceção de quando ele mata o Hulk, todas as outras ações, inclusive nessa temporada, são pra salvar a Bella. Pra salvar o filho dele. Ele não se importa com os outros, mas se importa com o Não, ele foi ao extremo várias vezes por causa da adaga. Não, 30 segundos. Não. É sempre o poder. É sempre o poder. Acabou. O único amor da vida do Rumple é o poder. Acabou o tempo. Bom, eu realmente devo concordar com a acusação do Rumpelstiltskin, que ele é um personagem de mau caráter, que comete atos muito ruins, é um personagem cruel. Mas ele ficou submetido à adaga durante muito tempo, né? Então é muito difícil a gente julgar as ações de uma pessoa que já é do seu ser, sabe? Cometer atos ruins e querer que do dia pra noite ela pare de ser assim. Não é? Como um alcoólatra, por exemplo. É muito difícil a gente querer que de um dia pro outro ele pare de beber álcool, sabe? Então o Rumple, ele ficou submetido às trevas durante 300 anos, como foi dito. Então ele já tem essa maldade dentro de si, ele já é um personagem caracterizado como vilão. Então, eu acredito sim que a gente deve enfatizar as ações dele depois que eles já vieram para Storybrooke. E sempre, né, na maioria das vezes, ele faz alguma coisa para salvar a família dele. Se ele, para salvar a família dele, por exemplo, ele precisa matar alguém, ele vai fazer isso porque o objetivo dele é salvar a família dele. Então, eu acho que isso que acaba prejudicando ele porque ele comete o que for necessário para salvar a família dele, sabe? E ele já deixou sim de visar o próprio bem, né? Como, por exemplo, uma temporada ele tinha que sair de Storybrooke, né? Pra se salvar, enfim. Mas ele voltou pra salvar a Bella, na verdade, que estava sendo atacada. Então ele sempre visa o bem da família dele. Ele virou o Senhor das Trevas pra salvar o próprio filho, né? Então eu acho sim que em determinadas circunstâncias, talvez até a gente seja, né, submetido a cometer alguma coisa pra salvar nossa família. Será que a gente, no lugar dele, não faria mesmo? Calma, não é assim. Mas eu acredito sim que ele sempre visa o bem da família dele e não importa o que ele tem que fazer, ele vai fazer pra isso, mas é pra um bem maior, sabe? Então, pelos poderes de Grayskull investidos, eu sentencio sim a favor da defesa e digo que o Rumpelstiltskin merece redenção. Oi, meu nome é Amanda, eu sou do canal Diário Floral e se você gosta do conteúdo de literatura, séries e filmes, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do canal. Não deixa de dar uma passadinha lá e se inscrever, te espero por lá, hein? Adorei participar do quadro do Toga Voadora e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Um enorme beijo. Tchau. Muito obrigada, Amanda, por esse julgamento brilhante, coeso e humano. Quase. Se a gente for aplicar essa lógica no mundo, a coisa fica meio complicada. Mas a gente só aplica a nossa lógica em séries de TV. Ainda bem, né, Amanda? Não, revoltadíssima, Amanda. Achei que dessa vez ia vir pra mim, mas se você gostou, você curte o vídeo, se inscreve no canal. E se você discorda do que foi proferido pela nossa juíza, interpõe o seu recurso aqui nos comentários. Até a próxima!